Graça e a paz, irmãos. Eu sou o irmão Vitor. Esse é o canal Como Diz a Escritura. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Como tema do nosso vídeo hoje, eu vou trazer sobre a Grande Babilônia, a grande meretriz que aparece em Apocalipse 18. Eu vim com a minha esposa aqui num parque que tem próximo de casa, um lugar muito bonito. E aí eu vou estar mostrando pela tela do celular, tá? Vou estar gravando a tela do celular e dar uma interpretação do que é a grande meretriz de Apocalipse 18, de quem é, né? E bom, eu vou mostrar mais na palavra de Deus, tá bom? Eu vou agora gravar a tela do celular, tá bom? Fica na paz. Como tema do nosso vídeo hoje, eu vou estar trazendo sobre a grande meretriz de Apocalipse 18, 17 e 18, explicar quem ela é, segundo as escrituras, tá bom? Algumas pessoas acreditam, pela figura que é apresentada em Apocalipse 17 e 18, que é a Igreja Católica, né? Outros acreditam que é Israel, outros acreditam que é o islamismo, e assim vai, né? Aqueles que acreditam que é Israel não estão totalmente errados, tá? Mas a Escritura nos revela quem é, né? Na verdade é quem são, né? Porque é mais de um, na verdade, né? Quando a gente vai lendo, a gente vai entender. Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer com isso. Essa meretriz, você repara que ela tem horas que o livro do Apocalipse usa uma figura e depois ele usa outra figura para falar da mesma coisa. Por exemplo, em Apocalipse 11, você vê que a figura que ele utiliza é uma cidade que ele fala, e os corpos foram jogados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, né? Essa cidade que se chama Sodoma e Egito, espiritualmente, é Jerusalém, onde também o nosso Senhor foi crucificado. E essa cidade, lá em Apocalipse 17 e 18, ele usa a figura de uma prostituta, né? De uma meretriz que está sobre a besta, né? Que está sentada sobre essa besta, né? Da mesma forma que na última semana do profeta Daniel, o povo, supostamente o povo de Deus, né? O Israel, eles vão fazer uma aliança com essa besta, com o anticristo. Então vai haver uma aliança. Por isso que essa meretriz, que é uma mulher que se apostatou, que se prostituiu e fez aliança com, né, essa besta, ou seja, com o anticristo, né? A gente consegue ver, ó, aqui começando, né? Eu não vou ler o texto de Apocalipse 18 porque ele é um pouco quanto extenso. Eu prefiro estar atentando para os outros versos, mas os irmãos, eu vou falando os detalhes em cabeça, mas os irmãos que quiserem estar lendo é muito bom, tá bom? Isaías 1, versículo 10. Olha só. Se o Senhor dos Exércitos, verso 9, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhante a Gomorra, né? Olha, Israel sendo comparado a Sodoma e Gomorra, igual aquela cidade, né, de Apocalipse. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. Você vê que aqui Sodoma e Gomorra já tinha queimado há muito tempo. Ele está usando uma figura alegórica para falar de Israel, porque Sodoma e Gomorra era uma cidade pervertida, e como Israel também se perverteu nos caminhos do Senhor, né? De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor, já estou farto de holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue, bezerros, nem de cordeiros. Tudo bem, aí ele vai continuar aqui, né? Lavai-vos, purificai-vos, tirar a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aí ele continua, né? No verso 21, né? Vamos no verso 20. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor disse, como se fez prostituta a cidade fiel, olha só. Ela que estava cheia de retidão e justiça, habitava nela, mas agora homicidas. Então você está vendo que ele usa a mesma linguagem que ele está falando da cidade, ele fala de uma meretriz, né? De uma prostituta. Então, essa meretriz a gente consegue entender que em primeira instância
é o povo que se apostatou de Deus, né? Quando você conhece as duas casas de Israel, né, você consegue perceber claramente que não são só judeus, mas são judeus e gentios que se afastaram do caminho da fé verdadeira e se entregaram ao reino do anticristo, né? E isso, por isso que ele fala sobre essa questão que se tornou uma prostituta, né? Então você tem que ver que no caso aqui são as duas, né? Ou no caso, não são só judeus, mas gentios que se desviaram, né? Os dois povos que se desviam e se tornam uma prostituta. Então a gente consegue ver em primeira instância que é Jerusalém. Tem outros versos aqui que a gente pode pegar para complementar. Em Jeremias capítulo 51, quase no finalzinho de Jeremias, né? Aqui ele se refere sobre Babilônia, né? A partir do capítulo 6 até o verso 9. Fugi do meio da Babilônia, livrai cada um sua alma, não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor que lhe dará a sua recompensa. Olha só, né? Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Num momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para sua dor, porventura sarará? Queríamos curar Babilônia, porém ela não sarou. Deixou-a, vamos-nos cada um para sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se levou até as mais altas alturas, né? Quando você vai ver lá em Apocalipse, você vê que essa mulher, né? Ela está embriagada com o sangue dos santos, né? E ela está com essa taça nas mãos, né? E essa taça que é citada aqui também. E, no caso, Babilônia, os pecados dela se acumulam até o céu, né? Da mesma forma que é citado aqui no verso 9. Só que aqui ele está se referindo à Babilônia, né? Você vê que essa profecia, as profecias dos profetas do Velho Testamento, muitas delas, ou se não todas, elas têm essa questão de duplo comprimento, né? A partir de Apocalipse 10, que ele fala que João come aquele livrinho e fala que tem que profetizar de novo, significa que as profecias vão ser retomadas a partir daquele momento. Então aqui é o ponto que as profecias são retomadas. A gente tem que atentar para o Velho Testamento para ver o cumprimento daquelas profecias. Teve um cumprimento histórico, né? Algumas delas, mas mesmo que algumas delas tenham tido cumprimento histórico, Deus se utiliza delas para e lança-as para o futuro. No caso, por exemplo, igual essa questão da Babilônia, né? E aí a gente vê que primeiro ele se refere a Jerusalém, depois ele se refere a Babilônia, né? E a gente pode ver algum outro texto aqui. Ó, Isaías 23, do 16 ao 18. Vamos ver aqui. Isaías 23, do 16 ao 18. Ele diz: aqui ele já está falando sobre Tiro, tá? Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta entregue ao esquecimento. Faça doces melodias, canta muitas canções para que haja memória de ti. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta, prostituir-se-á com todos os reinos do mundo sobre a face da terra. E o seu comércio e a sua ganância de prostituta serão consagrados ao Senhor. Não se entesourará, nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam até se saciarem e tenham vestimenta durável. Então você está vendo aqui, ó, que essa inferência dessa prostituta que comercia com os outros, que lá em Apocalipse fala, agora está sendo uma referência a Tiro, que era uma cidade corrompida. Então você vê que a referência que essa prostituta aparece não é para apenas uma direção, mas aponta para várias direções, né? Outro texto que é altamente revelador para nós é Ezequiel 27. Mas antes eu queria ler em Apocalipse com os irmãos para mostrar essa conexão, né? Apocalipse 18. Quando ele fala do comércio da Babilônia, que ele fala que os comerciantes choraram e lamentaram porque viram o incêndio de Babilônia, né?
Aí ele começa a falar as mercadorias, né? No verso 12, ó, Apocalipse 18, 12. Mercadorias de ouro, prata, pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de madeira odorífera, de todo vaso de marfim, todo vaso de madeira preciosíssima, bronze, ferro, mármore, canela, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha e trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros, corpos e almas de homens. Tudo isso era o que era comerciado nessa prostituta, né? Nessa cidade corrompida no tempo do fim. Mas em Ezequiel 27 também nos revela, né? Nos revela quem era essa mulher. E aí, deixa eu ver quantos versículos tem. É um pouquinho extenso, mas a gente vai ler, a gente vai ver a revelação que Deus tem, tá? Vê a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro. Ó, ele tá falando de Tiro. Diz a Tiro que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas ilhas. Assim diz o Senhor Deus. Ó Tiro, tu dizes: Eu sou perfeita em formosura. Olha só, isso daqui já nos lembra um pouco da meretriz, né? Que ela fala que é uma rainha que está sentada e tal. E Tiro também é algo interessante, que Tiro era um comerciante que estava no meio dos mares, né? O comércio de Tiro era com várias nações e ele era uma cidade marítima. Então você vê que Babilônia também está sentada em muitas águas. Então você está vendo a conexão que Deus tem com Tiro. No coração dos mares estão os teus termos, ó. Os que edificam aperfeiçoam a tua formosura, fabricam os teus convéses. Ele dá uma visão de um navio quando ele fala de Tiro. Fabricam todos os teus convéses e faias de cernir. Trouxe cedros do Líbano para fazer mastros. Fizeram os teus ramos de carvalho de Baçã. Ele tá falando aqui as alianças que ele tinha, né? No caso, ele tinha com o Líbano, ele tinha com os quiteus, ó. Os teus remos eram de carvalhos de Baçã, e os teus bancos fizeram de marfim gastado em bucho das ilhas dos quiteus. Linho fino bordado do Egito, olha, unido com o Egito, né? E você vê, pelos itens que são citados, você vai ver que são os mesmos que são citados lá em Apocalipse, né? Ó, linho fino, né? Carvalhos, tá? Ó. A tua cortina para servir de vela, azul e púrpura, ó, das ilhas de Elissá. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remadores, os teus sábios, e Tiro que se achava em ti, esses foram teus pilotos. Os anciões de Gebal, seus sábios, foram ti que consertavam as suas fendas, todos os navios do mar, marinheiros acharam em ti e trataram seus negócios. Os persas e os lídios e os de Put eram teu exército, teus soldados, escudos e capacetes penduraram em ti, e eles manifestaram a tua beleza. Os filhos de Arvade e o teu exército estavam sobre os teus muros em redor. Os gamaditas nas suas torres penduravam seus escudos, e nos teus muros em redor eles aperfeiçoavam sua formosura. Tarsis negociava contigo por causa da abundância de todas estas riquezas com prata. Olha só, agora vem os itens que são citados lá. Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda tua casta riqueza, todo tipo de riqueza, né? Com prata, ferro, estanho, chumbo negociavam tuas feiras, ó. Prata, ferro, estanho. Você vai ver que ele vai citar mercadorias e nações. As nações negociavam com tal tipo de mercadoria. É interessante a gente saber disso, por quê? Porque a gente vai ver que aquela meretriz é Israel, mas também se refere a Tiro, não o Tiro daquela época, mas a localização de do Tiro atual revela que país que vai estar fazendo conexões com Israel. Que país que vão estar fazendo alianças com Israel, né? Que é esse povo do anticristo, que é o povo árabe, que vai estar fazendo muitas alianças com Israel no tempo do fim, tá bom? Então você vai ver que ele vai citar algumas nações aqui que já não existem mais com esses nomes, mas essas nações hoje têm outros nomes, né? Ó, Tarsis negociava contigo por causa da abundância de todo o tipo de riqueza, ou toda a casta de riquezas, com prata, ferro, estanho, chumbo, negociavam em tuas feiras. Javã, Tubal e Meseque, ó, lembra de Gog e Magog, né? Eram teus mercadores, em troca das tuas mercadorias davam pessoas de homens e objetos de bronze. Lembra que fala que até comércio de corpos e de almas, olha aqui, ó. Da casa de Togarma trocavam suas mercadorias por cavalos, cavaleiros e mulos. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores. Muitas ilhas eram o comércio da tua mão. Dentes de marfim, lembra que tem marfim lá?
e pau de ébano tornavam a dar-te de presente. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas. Pelas tuas mercadorias davam esmeralda, púrpura, obra bordada, linho fino, corais e ágata. Você vê que são itens que são citados. Ó, Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores. Pela tua mercadoria trocavam trigo, que lá é citado, né? Diminite e panágui, mel, azeite e bálsamo, isso é citado também. Damasco negociava contigo por causa da multidão das tuas obras, por causa da abundância de toda a tua sorte de riquezas, dando em troca vinho de Hebron e lã branca. Também Dan e Javã e Uzal, pelas tuas mercadorias davam em troca ferro, trabalhado, cássia, cálamo aromática, lembra? Tudo isso é citado lá, e assim entravam no teu comércio. Dedano negociava contigo com panos preciosos, para carros. A Arábia, todos os príncipes de Quedar eram mercadores de teu serviço, com cordeiros, carneiros e bodes. Nessas coisas negociavam contigo. Você vê que todos esses itens citados, ó, são coisas que aparecem lá. Os mercadores de Sabá, Ramá eram teus mercadores, em todos os seus mais finos aromas, em toda a pedra preciosa e ouro negociavam nas suas feiras. Arã e Cane e Éden, mercadores de Sabá, Assur, Quilmad negociavam contigo. Estes eram os teus mercadores em roupas escolhidas, em pano de azul bordado, em cofres de roupas preciosas, armados, cordas feitos de cedro entre as mercadorias. Os navios de Tarsis eram tuas caravanas que traziam tuas mercadorias, e te encheste e te glorificaste muito no meio dos mares. Olha só. Então você vê, por isso que lá diz que os homens, né, os homens que negociavam nos mares, né, todos aqueles que tinham naus, aqueles homens, eles se entristeceram quando viram um incêndio de Babilônia. Por quê? Porque muitos negociavam com ela. Ele está usando uma figura da época de Tiro, onde as pessoas negociavam, né, com Tiro, principalmente Israel, né, e as outras nações ali ao redor. E quando Tiro caiu, essas nações, né, se entristeceram porque faziam negócio com ela. Da mesma forma, lá no Apocalipse, essa meretriz, né, muitos vão fazer negócio com ela, muitos vão fazer, né, alianças com ela, né? E essa meretriz não é somente Tiro, mas também tem a ver com Israel, tem a ver com essa Babilônia, que atualmente a central de onde era o Império Babilônico é o Iraque, né? Então você vê que está revelando ali os países que vão estar todos unidos, né? E se você analisar também as profecias, que você vê que essa Babilônia, ela vai cair fogo para queimar essa Babilônia. Essa Babilônia vai ser queimada. Que fala que vai ter um incêndio que vai queimar a Babilônia, né? Se eu não me engano, no livro do profeta Amós, acho que Amós, capítulo 1 e capítulo 2, ele fala de algumas nações que vão ser queimadas por causa do seu pecado, né? Ele fala da Filístia, ele fala de Edom, ele fala de Amon, ele fala de Moabe, ele fala, quer ver, ó? Vamos ver aqui, deixa eu abrir na minha Bíblia sem ser digital, que eu já vejo com mais facilidade. E ele falando dessas regiões, que essas nações, a maioria delas não existe com esse nome, mas ele nos revela a localização das nações que vão fazer aliança, né, que fazem parte dessa Babilônia, dessa meretriz. Olha, Síria, né, não é Assíria, é Síria. Síria, Filístia, Tiro, Edom, Amon, Moabe, Judá e Israel. A casa de Judá é a casa de Israel. Então você vê que até entre as duas casas de Israel vão ter os apóstatas, né? Lembra que Daniel dizia? Aqueles que abandonaram a Santa Aliança? Então vão ter esses daí e vão se filiar ao povo do anticristo, né? E todo esse povo faz parte disso daí. Aqui o Velho Testamento utiliza essa linguagem toda, né? De quem é essa meretriz. Então nisso a gente consegue já ter uma compreensão mais ou menos, né, de quem é essa meretriz, que não é só Jerusalém, né, mas é o tempo do fim onde Jerusalém vai se juntar com outros povos do Oriente Médio ali, né, vai fazer aliança com eles, e esse povo vai perseguir o povo de Deus, né, matando eles. Por isso que ela estava com aquele cálice na mão e se embriagando com o sangue das testemunhas de Jesus, porque estava consentindo com a morte das testemunhas. Eles estavam
consentindo com a morte das testemunhas. Então nisso a gente consegue descobrir mais ou menos quem é essa meretriz, tá bom? Se você gostou do vídeo, se foi esclarecedor para você, não se esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e compartilhar no Facebook, tá bom? Agradeço pela presença dos irmãos, fica na paz do Senhor Jesus e Deus abençoe.